mais uma semana de atividades na nossa casa. Que a paz do Mestre esteja com todos na noite de hoje e todos os dias, tá? Lembrando que com a chuva, a saída é pela cozinha, tá? Porque a rampa é escorregadia. Mas quem quiser dar uma escorregadinha, também pode. Ela vai com calma, né? Vai com calma. Bola. Lembrando a todos que as atividades da casa estão a pleno vapor, mesmo com chuva e tudo, com as águas de março fechando o verão. Hoje temos a palestra, depois temos o atendimento fraterno com os vovôs. Quem for marcar, tem que ir lá previamente com a Miriam lá na frente para quem quiser atendimento, tá? Amanhã temos os grupos de estudo, na quarta-feira a sessão de desobsessão, terça-feira também, amanhã no caso, na parte da tarde, tem um atendimento com as rezadeiras, a equipe da Dona Joana, tá? Quinta também tem o grupo de estudo dos iniciantes, e no sábado tem o atendimento com o Luiz Sérgio a partir das 14 horas. Então a casa, todo dia tem alguma coisa a se fazer na casa, tá? Pedindo a todos que desliguem os celulares nesse momento, para que a gente possa nos envolvermos com as mensagens e os ensinamentos aqui da noite de hoje, tá? E nesse momento a gente vai pedir para que também quem puder oferecer uma carona solidária com essa chuva, sempre é importante, quem estiver precisando, quem puder oferecer, tá? A gente fica agradecido também. Nesse momento agora, hoje, excepcionalmente, nossa irmã Clélia vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Recebi uma mensagem esses dias que eu achei assim, importantíssima para a gente pensar sobre isso. É de um autor que eu não conheço, Felipe Pimentel, e já havia lido alguma coisa parecida antes, mas achei que tomou um rumo diferente aqui. A vida é feita de chegadas e partidas. Pessoas entram e saem da nossa história. Planos se concretizam ou se desfazem. Ciclos começam e terminam. Nem sempre as coisas saem como imaginamos, mas sempre acontecem do jeito que precisam. Há momentos de aprendizado, momentos de renascimento e momentos em que tudo se encaixa naturalmente. O segredo está em confiar no fluxo da vida, sem resistência. Algumas dores ensinam, algumas mudanças libertam e algumas esperas preparam. Tudo está se movendo para que você esteja exatamente onde você está. Cada fase carrega a sua própria sabedoria. Cada conexão tem um propósito. E o que for verdadeiro sempre encontrará um jeito de permanecer. Então, viva sem pressa, sem medo, sem apego ao que já cumpriu o seu papel. O que é seu jamais se perderá. O que não for, o tempo levará. Que assim seja. Bom, nesse momento, então, vamos elevar o nosso coração para a nossa prece inicial. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez aqui reunidos em vosso nome, a sua presença salutar da espiritualidade superior, dos nossos mentores e protetores espirituais, para que todos os ensinamentos aqui hoje, ao nosso irmão do Farol Pão da Palavra, possa nos trazer cada vez mais conhecimento, sabedoria, com muita humildade, no desempenho de nossa caminhada, na nossa jornada, de acordo com o vosso amor, com a vossa paz, com a sua luz. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, com muita alegria hoje, nós recebemos nosso irmão Ander Fernandes, que vai nos trazer o tema O Verdadeiro Silício. Ander, seja bem-vindo, boa noite. Eu desejo uma boa noite a todos e a todas. É um prazer retornar à casa depois de exatamente um ano, hein? Devendo bastante. Foi março do ano passado. Mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Que a luz do Cristo e a presença dos bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. Eu trago para meditarmos esta noite um dos temas do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo.
e o tema é o verdadeiro silício, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, a partir do item 26. Ao longo da história da humanidade, várias pessoas tentavam conquistar o favor da divindade, oferecendo sacrifícios diversos, principalmente através do próprio corpo. As pessoas pensavam que, machucando-se, cortando-se e causando dor no próprio corpo físico, atrairiam assim as benesses e os favores da espiritualidade maior. Pessoas se cortavam, pessoas utilizavam roupas muito pesadas com tecidos grosseiros, acrescentavam nessas roupas pontas pontiagudas de ferro, de maneira que machucasse o seu corpo. Outras optavam por colocar um cinto com pontas o mais apertado possível ao seu corpo, ao ponto de sangrar. Muitas outras achavam que agradar a divindade seria através de uma vida reclusa, longe, distante da sociedade, fechada em si mesmo e em seu mundo. Para entendermos o que é o silício, uma palavra que não é atualmente tão utilizada no século XXI, mas que consta no Evangelho, eu vou ler essa questão, esse item 26, que diz assim: perguntais se é lícito ao homem, se é verdadeiro, se é ideal, abrandar as suas provas, as suas lutas. Essa questão equivale a esta outra: é lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem o espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em uma posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as suas dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa orientação espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo. As penitências, então, na história, que é o silício, o ato de penitenciar o próprio corpo, sempre estiveram evidentes, ainda hoje, no século XXI. Porém, quando nós analisamos a tentativa humana de tentar agradar a divindade, de atrair os seus favores, de conquistar uma graça ou uma possibilidade da solução de um problema imediato deste plano físico, perceberemos que nada mais é do que um grande equívoco. Livrar-se das tentações e buscar a pureza e o perdão através do autoflagelo não resolve de nenhuma forma o que ocorre dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, dentro das nossas emoções, dentro de nossa espiritualidade. Buscar uma vida reclusa, distante, desconectada com a realidade deste plano físico, também não livra o ser da contaminação moral e espiritual que persiste ainda neste momento, ainda neste plano, nos
perseguir. O foco, então, estava no corpo físico, como agente causador do que chamavam, abre aspas, pecado. Porém, ignoravam a verdadeira questão, que na verdade é de dentro para fora e não de fora para dentro. Podemos tentar analisar a espiritualidade de alguém nos baseando simplesmente no seu jeito de ser, no seu comportamento, na caridade que pratica, na dedicação a uma filosofia ou a uma causa religiosa. Porém, o verdadeiro ser, o verdadeiro eu, ele encontra-se dentro do nosso espírito. E aí está a grande questão. Eu posso parecer muito bom. Eu posso até convencer você de que sou altamente espiritual. Mas o verdadeiro Wander, o verdadeiro ser, o verdadeiro espírito, somente eu, o meu mentor espiritual e a divindade conhece em sua essência. Por isso que nós precisamos trabalhar a questão de dentro para fora. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui reencarnado mais uma vez no planeta Terra? Por que estou neste momento vivenciando desafios que atingem o meu emocional? Por que busco respostas para a minha existência e até este momento não as encontrei? Como explicar a insatisfação que frequentemente tenta dominar-me, embora a nível físico deste plano eu possua tudo o que necessito? São questões que, em algum momento da nossa trajetória, eu e você vivenciamos de uma maneira intensa. Mas, afinal de contas, como podemos conceituar o silício? O que é silício, esta palavra não muito utilizada hoje em nosso século? Este texto que lemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como autor simplesmente um espírito que se denomina o anjo guardião, somente isso. E nesta passagem ele já nos esclarece que as penitências, os flagelos ao corpo, causar dor a si mesmo para convencer a divindade da nossa necessidade, são na verdade um grande ato de egoísmo e fanatismo. O termo silício, mais uma vez relembrando, ele se refere ao autoflagelo, utilizando qualquer tipo de instrumento para causar dor no corpo, se cortando, utilizando peças que machucam, que causam uma dor intensa. Um cinto com crino, uma roupa grossa com tecido que machuca a pele, áspera, totalmente com o único objetivo de causar dor, como se a dor fosse a porta de entrada de uma bênção, de uma graça, de uma possibilidade da manifestação divina na nossa vida. Eu trago alguns lembretes, primeiro para mim, né? Eu compartilho com você aqui esta noite. O primeiro lembrete a mim e a você é que nós escolhemos o tipo de prova antes mesmo de reencarnarmos. E aí talvez em algum momento nós paramos para pensar, nossa, o que foi que eu combinei com o meu mentor espiritual antes de reencarnar? Que furada, né? Que furada, que o negócio está, olha, complicado.
Analisar o nosso contexto de vida, o nosso contexto de espiritualidade, não é uma tarefa muito fácil, senão nos conhecermos. E nos conhecermos é algo que gera trabalho e energia. Por quê? Porque nós somos aqui hoje, neste momento, o somatório de muitas e muitas e muitas e muitas experiências. E hoje nós estamos aqui, cada um de nós, vivenciando um novo personagem neste atual corpo físico, para que o nosso espírito possa se manifestar na matéria e cumprir as relações determinadas pela divindade. E quem nos esclarece muito bem essa questão aqui é Allan Kardec, na questão 259 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, em sua pesquisa, ele pergunta às entidades de luz: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida, todos os probleminhas, todos os tropeços, todos os percalços foram previstas e escolhidas por nós? Ele quer saber o seguinte: se as mínimas coisas que ocorrem no nosso dia a dia já foram previstas como num destino imutável. E olha o que os espíritos esclarecem: todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. E escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da vossa posição escolhida. Agora ouçam: e frequentemente de vossas próprias ações. Antes de reencarnarmos, nós escolhemos o gênero da nossa prova em linhas gerais e retornamos aqui para essa terra, atualmente no nível vibratório de expiações e de provas ainda. Como vamos lidar com tudo isso? Como nós vamos girar essa roda de samsara aí? É que está o segredo e a questão de sermos ou não vitoriosos diante dos nossos desafios. Momentaneamente esquecemos do nosso passado, embora não todo. E existem técnicas agradáveis que nos permitem, devidamente preparados, nos confrontarmos com o nosso eu, personalidade passada. Mas você quer saber um pouco do que você foi no seu passado? Eu tenho uma curiosidade, Wander. Não precisa fazer muita coisa, não. Analise o teu presente. Eu me confronto analisando o meu próprio presente e percebo muito do que eu fui no meu passado. E muito ainda o que eu preciso melhorar, sem que ninguém tenha que me dizer. Por que eu estou vivenciando o que estou vivenciando? Porque eu ainda vivencio uma insatisfação intensa na minha alma. E porque, passando por várias filosofias, ainda não encontrei as respostas que necessito. São questões sérias que precisam vir à tona. Porque nós estamos aqui hoje, cada um de nós com um desafio. Se fôssemos enumerar os nossos desafios aqui hoje e escrevermos aqui nas paredes da casa espírita, começando um por um, começando pelo Juliano, não sairíamos daqui hoje. Cada um aqui tem um desafio, não é verdade? Cada um sabe aonde dói o calo, como diz o popular, não é verdade? Cada um sabe a frustração vivida hoje, a mágoa contínua guardada na alma. Cada um sabe da preocupação pela falta do dinheiro, pela falta do medicamento. Cada um sabe a luta que é conviver com entes dentro de casa, sem harmonia. E a questão é, por que eu estou vivenciando isso? Eu trago como desafio
da minha existência ou já é a sequência da lei de causa e efeito? Eu preciso amadurecer, parar para pensar todos os dias nas minhas atitudes e diante daquelas no qual eu fui a vítima, para tentar encontrar o elo de tudo isso e fazer a minha alma descansar no equilíbrio da paz, ainda que os meus olhos captem aquilo que me deixa para baixo e que me desanima. Então nós escolhemos o tipo de prova antes de reencarnarmos. E isso não é um princípio apenas espírita. Isso é uma lei universal, independentemente de qualquer religião. Segundo lembrete que eu faço a mim e que eu compartilho com você esta noite. Todos, absolutamente todos, estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Ou, para quem preferir, a lei do karma. É real, sim, é real. E na questão 642 também do Livro dos Espíritos, nós somos esclarecidos. Quando Kardec pergunta às entidades: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Para agradar a Deus, bastará que o homem seja bonzinho, cuti-cuti? Para agradar a Deus, basta que o homem tenha cara de espírita, é isso? Eu tenho cara de espírita? O que vocês acham? Tenho? Não? Não. Tem cara de pastor. Mas o que eu falei uma outra coisa aqui. Hoje ele não veio, tá? Você vê que eu tô calmo. Não, hoje ele não veio. Não vou incorporar o pastor hoje. Não vou canalizar o pastor hoje. Melhorou minha cara de espírito? De pastor também. Fica tranquilo. Deixa esse pastor quieto sepultado lá. Não traz ele na mesa, não. Traz ele na mesa, não. Por que eu estou brincando assim? Ser bonzinho, ter cara de espírita, ou ter cara de cristão, ou não ter cara de nada, não é o suficiente para agradar ou desagradar a harmonia cósmica, que é Deus. Não há nada que eu tente fazer no mundo físico que eu vou me tornar melhor ou pior no sentido de ser o preterido e o escolhido da espiritualidade. Estamos todos aqui no mesmo barco. E os espíritos respondem a Kardec: ouçam, não cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, ou seja, de todas as possibilidades. Porquanto, aí ele nos alerta, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Uau! Intenso, né? Ele fala sobre esforço máximo, primeiro sobre o bem a si mesmo, para o próximo e para o planeta. A lei de causa e efeito, ela rege o cósmico completamente, inclusive o planeta. Ele rege as entidades que já atuam no plano espiritual, os espíritos. Ele rege a natureza. E ele rege principalmente a minha vida encarnada, que recebe o reflexo dessa lei de uma forma muito intensa, contínua e direta. Hoje eu ainda soube de uma situação, e quando eu fico sabendo, mexe muito comigo, de um local em que eu estava trabalhando, vamos dizer assim, e apareceu um cachorrinho de rua. E isso é um problema, grato problema na minha vida sempre. Onde eu estou aparece um cachorro e que faz aquela carinha, eu quero ajudar de alguma maneira. E ele apareceu do nada, ninguém sabe de onde veio. Mais uma pessoa
que não deveria fazer, tentou de tudo escorraçar, ainda tacando muita pedra em cima do cachorro, e ele não saiu. E eu cheguei momentos depois, graças a Deus, que eu cheguei momentos depois. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça o dia todo, e aí eu pensei na lei de causa e efeito. Ah, você estava jogando praga para aquela pessoa. De maneira nenhuma, é uma lei natural, totalmente natural. Eu planto, eu vou colher. Essas pedradas no cachorro está dentro do funcionamento da lei de causa e efeito. Agora você imagina como é essa dinâmica da vida minha na minha casa, no meu trabalho, com os meus familiares, com as minhas filhas, com a minha esposa, comigo mesmo, com Jesus, com Deus. Tudo isso borbulhando dentro de mim e o tempo inteiro eu tenho que pensar, tomar decisões, atitudes, e eu tenho que agir ainda que errando. E eu nem me lembro que estou diante de uma lei que rege o cosmos. Esforço máximo primeiro a mim mesmo, me amar. Amar o corpo físico que você e eu recebemos, cuidar dele. Amar a sua alma, amar os seus sentimentos. Olhar-se diante de um espelho e deixar de lado aquele sentimento corrosivo e dizer a você mesmo, a você mesma, eu sou uma bênção divina. Para que essa energia comece a operar, a exalar de nós mesmos e tenhamos percepção de fazer o que os espíritos disseram aqui, o bem ao alcance máximo, porque, queridos, na vida corrida atual, se não tivermos esta percepção, todos nós aqui nos envolvemos num emaranhado de compromissos e compromissos e compromissos, e essa visão ela fica estacionada. E fazer o bem a si mesmo e ao planeta e ao próximo são oportunidades que surgem simplesmente do nada, como estamos aqui hoje reunidos na Casa Espírita. Olha essa pessoa aí que está perto de você. Eu vou olhar para esses aqui. Eu não sei o que passa nos sentimentos deles agora nesse momento, e nem eles em relação a mim. Mas eu já cheguei aqui bastante preocupado e fui num abraço de pura energia recebido, aliás, em 3 ocasiões deles, eu já sentei aqui totalmente diferente. Porque eu poderia não transparecer, é fácil. Mas o abraço do amor modificou tudo, um simples abraço. Eles doaram a energia do amor para mim. E nem foi no momento do passe, né? Terceiro lembrete. Tenho uma notícia para todos vocês. Segurem, a Terra, o planeta Terra, é um planeta escola. É um planeta escola. E eu achei uma citação tão bonita no livreto que é o Espiritismo, um livreto assim fininho, você lê tão rapidinho. Todas as bases filosóficas do Espiritismo estão ali para apresentar para quem tem dúvidas a respeito da doutrina, por exemplo. Se você não leu, busque esse livro. É muito fácil, muito rápido, a linguagem boa de se entender. Quando Kardec coloca os principais fundamentos do Espiritismo, o que é o Espiritismo? E diz assim, no capítulo 3º, no item 132. O nosso mundo, ao mesmo tempo, pode ser considerado como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Um dos pilares do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados.
Nós acreditamos que existem orbes, planetas muito mais evoluídos energeticamente, moralmente, espiritualmente do que o nosso momento da Terra, e eles estão vibrando muito acima da nossa realidade aqui. E aí aquela pergunta que não quer calar: por que que eu já não passei direto e já não reencarnei no mundo desse melhor? Reencarnado aqui no planeta Terra, nesse momento turbulento, de tanta confusão, de tanta guerra, de oscilação econômica, de pragas, de doenças pipocando para todo lado, eu quero ir para o mundo já regenerado. Mas você sabe por que eu, Ander, estou aqui ainda? Porque falta ainda passar de série e cumprir o dever de casa. Eu não vou conseguir chegar no 3º ano do ensino médio se eu não cursar o 1º e o 2º ano. Tem algum jeitinho que possa dar? O que vocês acham? Tem, Cláudia. Não tem um boletim com umas notinhas que possa dar um jeitinho e passar direto para o 3º ano, que eu não aguento mais. Não tem, gente. Não tem. Vai ter que ralar do 1º e no 2º ano. Alguém aqui tem dificuldade em matemática? Tem algum professor de matemática aqui? Tem algum professor de matemática aqui? Graças a Deus. História eu fui bem, sempre fui bem, tá? Eu acho que matemática está no meu karma. Vou ter que voltar mais 400 vezes nesse planeta para aprender trigonometria. Ó, chegou a arrepiar. Eu não aprendi até hoje e reconheço, tá? Se depender disso para reencarnar aqui, eu estou frito, vou ter que voltar. 2 você também? Era trigonometria? Ô irmão, pensei que eu estivesse sozinho nessa. Vamos conversar com os nossos mentores. Por que eu estou brincando? Se eu não tenho condições, se eu não tenho habilidades, se eu não comprovei isso de várias formas durante o meu estudo, eu preciso retornar para fazer tudo de novo. Só que eu não quero ficar aqui neste planeta do jeito em que está para sempre. Eu quero progredir, porque a lei do progresso é um dos pilares da doutrina espírita. Progredir sempre. Mas ela é uma escola que eu ainda necessito. Ela é uma escola que você ainda necessita. E murmurações à parte e gratidão do outro, fica muito mais fácil entendermos o propósito da vida, agradecermos à divindade e dizermos assim: Mestre Jesus, me ilumina, eu vou prosseguir no meu caminho, apesar das circunstâncias que me atormentam. Porque nós precisamos estar aqui cumprindo o nosso dever de casa para termos condições vibratórias e energéticas de alcançarmos mundos onde os nossos problemas aqui já não existem mais. Então, entende por que nós não podemos ir direto para lá? Não tem mais guerra, nós fazemos guerra. Não tem mais tragédia, nós vivenciamos tragédias. Não tem mais mágoa, nós vivenciamos a mágoa. Não tem mais dor, nós vivenciamos a dor. Como experimentar um mundo de sintonias elevadas se ainda vivenciamos esse peso corrosivo na nossa alma aqui neste planeta? Precisamos cuidar disso. Porque eu também não quero voltar para o mundo primitivo, e foi o antecessor do planeta Terra. Alguém quer se candidatar aqui para ir para um mundo primitivo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem alguém que quer ir? Já tem a passagem comprada e tudo, hein? É só ignorar a vida. Tem alguém? Tem alguém? Ninguém quer. Se está ruim aqui, imagina um mundo primitivo. E a doutrina nos orienta que algumas pessoas já estão sendo convidadas a reencarnar no mundo primitivo, levando a bagagem do conhecimento para colaborar com irmãos que estão começando agora as civilizações e as suas histórias. Você já se viu vivendo num mundo primitivo, sem internet? Quem aqui já se imaginou sem internet?
tudo, Senhor, menos a internet, não. E o chuveiro elétrico? Você já se imaginou no mundo primitivo, de repente, muito mal num córrego, num rio, bem gelado, olha a era do gelo. E sobreviver para se alimentar, caçando e sendo caçado, né? A presa. Gente, esse mundo aqui está muito bom ainda. E a compreensão espiritual fará melhorar ainda mais, rumo ao mundo em regeneração, como nos esclarece a doutrina. Quarto, entendendo então o autossacrifício que se chama civício. Primeira pergunta: Deus exige a autopunição? Pensem aí. Deus exige a autopunição? Se cortar, causar dor no corpo, sangrar, subir escadas de joelhos, se isolar no meio da floresta amazônica, embora seja maravilhosa e linda e não querer ver mais ninguém, nunca mais. Outra pergunta: os problemas da vida resumem-se somente no plano físico, no corpo físico? Só o corpo que é o agente de todos os problemas e as dores que nós vivemos, emocionais e físicas? Tem uma outra pergunta. Vencer os nossos sentimentos e desejos impuros modificam o curso da nossa história moral e espiritual? E a última pergunta. Existe algum tipo de sacrifício capaz de alterar a minha visão de mundo e a minha visão espiritual? Gravaram todas as 4 perguntas, que agora eu vou escolher quem vai responder. Não adianta fechar o olho fingindo que está em prece, não, que eu conheço, tá? Não vou não, tô brincando. Só para você não cochilar. Quem vai nos responder é o nosso amado Mestre Jesus. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, na Bíblia. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele disse isso conhecendo o pensamento dos fariseus que estavam questionando uma cura que ele havia realizado, se era lícito, se não era. E ele diz que vai aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. O verdadeiro sacrifício, irmão e irmã, é disponibilizar-se para ajudar aquele que necessita, os tristes, abatidos pela vida. É separarmos um tempo para vibrarmos em prece pelo planeta. É o anúncio prático do Evangelho do Cristo. E assim fazer com que esta casca que tenta nos encobrir caia. E sejamos revisitados pelo amor. E que tenhamos uma visão espiritual transcendente, ou seja, que vai muito além do que eu penso, do que eu acho, da religião, dos dogmas, da teologia, da filosofia e de qualquer outro ensinamento. É ajustar-me à vibração do Evangelho do Cristo. O verdadeiro cilício, assim, podemos entender que ele não é egoísta. O verdadeiro sacrifício não é egoísta. Não pensa em si próprio. Muito diverso, muito diferente é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo. Agora ouça. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, aí sim fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Percebam a diferença. A empatia
percepção espiritual, apoio, caridade. Eu não digo aqui apenas a caridade do socorro material. É a caridade mais profunda, conforme nos orienta o Espírito, os Espíritos. É sermos benevolentes, é perdoarmos, é estendermos a mão amiga, é oferecer o abraço que aquietou as minhas emoções numa das vezes em que eu estive aqui. É perceber que nós estamos aqui nesse plano físico agora acompanhados de várias entidades que estão neste momento cobrindo uma egrégora de energia para que nada programado nessa noite para mim e você se perca. É sair daquela porta sentindo-se um pouquinho melhor. É olhar e encontrar a divindade em locais onde os nossos olhos só nos fazem enxergar a tragédia e a amargura. Percepção espiritual. Esse é um grande sacrifício de se disponibilizar, de estender a mão amiga, de colocar-se em prece em qualquer momento e sentir liberar através de você e de mim uma energia tão poderosa, uma energia tão atuante, uma energia tão restauradora que faz a diferença em nós mesmos e na vida da outra pessoa que recebe. Como vivenciar, então, o verdadeiro silício, o verdadeiro sacrifício? Existe algo que podemos fazer para nos melhorar e agradarmos a divindade? Agradar a Deus, agradar o cósmico, agradar o universo, não importa o termo. Eu tracei como dever de casa para mim mesmo. Como eu posso vivenciar o meu, abre aspas, sacrifício? Orando sem cessar. O quê? Mas é possível orar sem cessar? Isso aí que você ouviu mesmo, orar sem cessar. Conselho de apóstolo Paulo na Bíblia, inclusive. Sabe por que orar sem cessar é importante? Porque a prece eleva o espírito. Orar sem cessar não é aquela oração rápida da hora do almoço que muitas pessoas têm hábito de orar, de fazer prece na hora da alimentação, não tem? Mas corre tanto, que mal fecha os olhos para quem tem o hábito de fechar os olhos e fala assim, com o seu prato de alimentação, todo compenetrado na fé, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Comeu correndo e voltou para o trabalho. Não é essa. É orar enquanto está aqui, agora, hoje. É orar caminhando. É orar trabalhando. É orar sentado na máquina ou em pé na mesma. É orar enquanto está visitando alguém no hospital ou internado. É orar mesmo quando as coisas não estão muito bem nas vibrações emocionais dentro do lar. É orar na academia. Alguém acha que é impossível, que não combina orar na academia? Você está orando na academia com o direito ainda do teu mentor espiritual lá malhando com você. Olha que beleza. Eu estou brincando, mas por que não, gente? Por que não? Enquanto anda de bicicleta, enquanto caminha, enquanto atende alguém. A oração é pensamento, pensamento é vibração, é energia criativa. O tempo que eu gasto, pensem bem, que é muito maior pensando no que é ruim, eu posso canalizar em prece e encaminhar para Deus. Quanto do meu tempo, eu falo para mim, eu gasto pensando naquilo que não edifica, naquilo que machuca, naquilo que destrói, naquilo que reacende sentimentos que estavam ocultos.
E quanto tempo eu disponibilizo para fazer do pensamento canal energético para encaminhar as situações e levar, não no sentido espaço, mas no sentido vibratório interior. Pensem bem. Às vezes os problemas nem começaram e a gente já começa a idealizá-los. Não é assim? A gente já imagina chegando num emprego amanhã, pensando, se aquela pessoa vier me chamar a atenção, aí eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Aí você já mentaliza o quadro todinho, não é assim? Você já vê a pessoa chegando até você, já esbravejando, aí eu ou você já começando a discutir, e daqui a pouco eu começo até a me visualizar agarrando no pescoço dele. Ai, esse cara... gente, eu estou brincando, mas vamos ser sinceros, nós somos crianças aqui. Aí a pessoa no outro dia apontou na porta, eu já saio na defensiva. Vem para cá que o buraco é mais embaixo. E às vezes não seria nada daquilo, né? Mas eu não penso, se vier falar comigo, eu vou estar calmo, eu vou estar equilibrado, vou tentar uma segunda alternativa para não irmos para os finalmente. Se ainda assim extrapolar, vou contar até 50 no lado de fora, vendo um jardim, se tiver árvores, passarinhos, ou se não tiver nada, vou para o banheiro mesmo. Respiro, retenho o ar, solto, me controlo emocionalmente e retorno. A gente não pensa assim, a gente pensa no contrário. Por isso que a oração sem cessar, ela é importante, inclusive nos momentos em que necessitamos de socorro espiritual. Cuidando dos pensamentos, é uma outra maneira de vivenciar o verdadeiro sacrifício, o silício. Porque o pensamento, ele cria. O pensamento é veículo de energia. Precisamos parar para analisar quais os tipos de pensamentos que nós estamos liberando, que somados a outros pensamentos criam egrégoras nem sempre do bem. E a gente às vezes não percebe certos sentimentos, certas inquietações que pairam em determinados ambientes. Praticando a reforma íntima. É o processo de santificação do espírito. É se confrontar, é analisar todos os dias o que pensamos, o que falamos, as nossas atitudes. Reconhecimento do que é necessário mudar e melhorar, independentemente de quem esteja à nossa volta. É buscando o conhecimento espiritual. Nós estamos aqui num tratamento espiritual? Sim. As terapias oferecidas são abençoadoras? Com toda certeza. Mas precisamos descobrir e desvendar o universo. Precisamos descobrir o que é Deus. Não é quem é Deus, o que é Deus. A doutrina espírita explica com categoria. Precisamos entender os mecanismos da mediunidade. Precisamos entender qual é o meu papel hoje neste planeta. E isso eu só conquisto através do conhecimento. O conhecimento transforma. O conhecimento modifica a vida. O conhecimento modifica a si mesmo, diante da sociedade e diante da divindade. Praticando a caridade consigo em primeiro lugar e para com o próximo. Eu preciso me amar. Eu não posso vivenciar para todo sempre a carga de energias negativas que eu possa ter recebido da minha infância até a maturidade. Onde você é feio, você é ninguém, você nunca terá ninguém, você nunca terá nada na vida. Você é um pobre coitado, não sei por que você nasceu, não sei por que você está nesse mundo. Ninguém te quer, ninguém te ama. Olha para você, você é um lixo. É anular completamente esse passado destruidor. E olhar-se, valorizar-se e agradecer a Deus o corpo, quem você é, a tua estrutura e o local aonde você vive. Você é especial para Deus. E por último, vigiando e orando
conforme nos orienta o Evangelho, porque nós estamos diante da lei do karma ou diante da lei de causa e efeito. Eu quero terminar agradecendo por você ter me escutado. E eu brinquei para você não dormir. Eu já estou vendo algumas pessoas cochilando aqui. Apliquem o passe hoje com todas as luzes acesas para que algumas pessoas não durmam. Gente, recebe esse mesmo. Recebe sim, naquele soninho gostoso. Não Chico falava? Ele falava. Não, estava dormindo. Eu diversas vezes já acabava o passe e eu ia perceber, já tinha até acabado. Quase tinha que ser cutucado. Tão bom, a gente sai tão relaxado, tão bem. Brincadeiras à parte, a minha oração é que eu e você saiamos daqui hoje com uma energia renovada. Os problemas nos aguardam lá fora, alguns de nós ainda hoje, tendo que voltar para a dura realidade. Mas o segredo é não sermos convencidos por aquilo que os nossos olhos físicos captam. É não desistir do nosso trabalho, não desistir da nossa família, não desistir dos nossos filhos, não desistir da própria espiritualidade, não desistir da vida. O segredo é mudar a sintonia, a vibração, é uma lei. E quando eu estou vibrando acima, os obsessores que estão abaixo não me alcançam. O que eu e você precisamos aqui hoje já está preparado nesse lugar. E eu sempre faço questão de falar isso aqui, porque existem pessoas que precisam ver para crer. Para quem é médium, vê absolutamente os pontos estratégicos dessa casa, onde as entidades estão já magnetizando no amor, desde sempre, porque a contagem do tempo no outro plano é atemporal, não é cronológico como aqui. Todo aqui em pontos estratégicos. E nem todos são kardecistas não, tá? Eu estou todo arrepiado. Eles estão aqui. Só não recebemos se não quisermos, se nos fecharmos. Se ficarmos com o nosso pensamento aí, martelando o problema que está consumindo. Libera, entrega, solta. E abra-se para receber essa energia das entidades que estão aqui. E para terminar, você não está sozinho, embora às vezes pareça. E isso não é massagem no ego, tá? Eu estou falando uma verdade. Antes de você fazer, preste bem atenção, antes de você se entregar de vez e antes de você parar o teu tratamento espiritual, se lembre que você tem um mentor espiritual que te acompanha desde bem pequenininho. Embora a sua infância não tenha sido nada fácil. Que a luz do Cristo seja sobre sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que assim seja, e graças a Deus. E o nosso irmão Ander irá fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos concentrar o nosso pensamento nessa egrégora de luz que nos banha com uma energia tão renovadora nesse momento. Espiritualidade amiga, energia maior. Com gratidão, mais uma vez, elevamos o nosso pensamento em prece a Ti, te agradecendo pelos momentos em que estivemos juntos nesta noite, neste plano físico, aqui nesta casa espírita. Te agradecer pelo acolhimento já tão cedo providenciado pelos seres de luz que aqui atuam e que ministram sobre nossas vidas a paz, o amor, a renovação espiritual de que tanto necessitamos.
Gratidão, Senhor, porque temos certeza de que entregamos em Tuas mãos esta noite os nossos sentimentos, desejos, emoções, buscando o equilíbrio tão necessário, Senhor, para vivenciarmos as nossas provas, as expiações desta vida, neste presente momento tão corrido que nos imprime esta sociedade atual. Pai maior, nós queremos levar agora aos nossos lares o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a esperança de dias melhores, que as nossas atitudes, pensamentos, os nossos desejos e propósitos sejam banhados pela energia poderosa do amor que faz acontecer a mudança. Apresentamos a Ti neste momento os nossos irmãos queridos desencarnados, cujo afeto guardamos em nossos corações, para que recebam essa energia de amor através do nosso pensamento no plano vibratório onde estiverem, que sejam iluminados, que recebam a nossa saudade benéfica. Apresentamos a nossa prece pelo planeta, pelos governantes, pelo ecossistema, por todos os seres vivos em evolução. Senhor, que sejamos participantes de uma sociedade melhor, emanando pensamentos construtivos e que possamos ter percepção espiritual para ajudar, para apoiar, para estender a mão amiga, para termos uma visão otimista de uma terra degradada, mas que o Teu amor alimenta a nossa fé. Que os asilos, que os hospitais, que as casas de detenção recebam energias espirituais restauradoras do ser. Nós Te agradecemos, Senhor, que possamos sair daqui com esta convicção de que valeu a pena ouvirmos a Tua voz e virmos a esta casa essa noite. Oramos em nome de Jesus, que assim seja e graças a Deus. Uma boa noite a todos. Possamos seguir na paz do Mestre. Até a próxima semana.